Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 17 a 27. Diz assim o texto: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com esta palavra, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra que lemos nessa noite e te pedimos a iluminação do teu Espírito para que essa palavra possa ser pregada, anunciada, e pessoas aqui, Pai amado, possam entender essa palavra, e todos nós possamos ser abençoados por essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema da nossa pregação é um religioso em busca de salvação. Vamos ler todos esse tema, vamos lá? Um religioso em busca de salvação. No judaísmo, irmãos, havia dois pontos que as pessoas tinham de vista quando alguém tinha muito dinheiro. O primeiro ponto era que esse dinheiro era sinal de piedade e de favor divino. O outro ponto, irmão Eli, era que era um sinal de impiedade, e que aquela pessoa era rica porque era ímpia. Mas Jesus, nesse texto, não foi nem pelo um lado nem pelo outro. Nesse texto, Jesus não viu nenhum mal na riqueza em si, mas ele considerava uma ameaça a alguém ter muito dinheiro, ou dinheiro que aquela pessoa possuísse. Meus irmãos, é necessário entender que o problema do dinheiro é quando nós nos tornamos escravos do dinheiro, não quando temos muito dinheiro para investir no reino de Deus. Essa pessoa estava sendo possuída pelo dinheiro que tinha, e não possuindo o dinheiro que tinha para abençoar o reino. Este encontro com esse homem rico, esse jovem rico, revela a dúvida que passa nos nossos corações muitas vezes sobre a questão da vida eterna. Muitas vezes nós paramos e ficamos pensando: será
que eu sou salvo em Jesus e tenho a vida eterna? Será que o compromisso que eu tenho com Jesus, com a igreja, me levará a entrar pelos portais eternos da salvação? Será que o meu coração, com os propósitos que ele tem, me levará a ter uma vida com Deus na eternidade? Será que as metas que eu tenho em minha vida me conduzirão a Deus? Vamos tentar ver nesse texto. Eu apelo para que os irmãos prestem bem a atenção. Ele tinha interesse espiritual. No verso 17, parte B, ele tinha interesse espiritual. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele tinha interesse nas coisas espirituais. A pergunta deste homem jovem, desse jovem homem, nos leva a entender a sua necessidade espiritual. Ele pensava na vida eterna, mas como uma recompensa por aquilo que ele podia fazer. O legalismo, irmão, cumprir mandamentos, fica muito aquém da exigência de Deus. É necessário priorizar Deus, é necessário ter um relacionamento com Deus para ter a vida eterna. Mas, infelizmente, ele era possuído pelo que possuía. Ou seja, ele tinha muito dinheiro e esse dinheiro o possuía. Isso está errado. São aqueles que se deixam levar por praticar boas coisas, imaginar que isso dá a eles a salvação. E nós sabemos que isso não dá a salvação. Este jovem rico pensava que o acúmulo da prática de boa justiça poderia salvá-lo, ou fazer dele um merecedor da vida eterna. Mas Jesus o ensinava que a salvação era uma dádiva a ser recebida por meio da graça, mediante o que? Mediante a fé. Jesus queria que ele entendesse que a justiça interna, bem como a obediência externa, era a convicção de ter Deus, o levaria a uma prática de vida com Deus. Lá em Tiago, quando Tiago fala da fé que salva e da fé que é espúria, que não salva, ele coloca exatamente isso. Ele diz: olha, mostra-me a tua fé, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, ele faz uma diferenciação da fé que não salva para uma fé que salva através das obras. Ou seja, quem tem fé de verdade em Deus é levado a fazer as obras de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, se sua vida não expressa essa questão de fazer para Deus algo que Deus colocou em seu coração, é necessário que você coloque uma interrogação na sua vida espiritual. Esta prática levaria o próprio ser humano a fazer a vontade de Deus e ter o caráter de Deus. A vinda de Jesus ocorreu pelo fato de só guardar mandamentos, tornou-se inadequado com o objetivo de conquistar valores espirituais. Aquele jovem era vítima do conceito errado de segurança. Essa segurança só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Esse tipo de vida boa que aquele jovem vivia não levava a nada. E essa cultura da época está parecendo muito com a cultura de hoje, dos nossos tempos. Há muitos jovens, adolescentes, até adultos, que se dedicam a estudar tanto para passar no concurso, como esse concurso pudesse dar uma segurança para a vida dele. Irmão, minha irmã, a
acorde para a vida. Nenhum concurso pode dar a você a segurança total em sua vida. Só Deus pode fazer isso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É necessário que saibamos disso. 100% seguro, ninguém nunca vai estar, a não ser que esteja aos pés do Senhor. Aquele jovem era vítima desse tipo de pensamento. Só Deus pode liberar o homem da tirania das coisas materiais e levar a uma verdadeira liberdade, que é o desejo de Deus para todas as pessoas, inclusive para mim e para você. E é interessante, irmãos, que em Mateus 6,33 diz esse texto que muita gente aqui sabe de cor. Vamos dizer junto esse texto, vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É buscar primeiro a quem? A Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as coisas que precisamos, serão acrescentadas. É interessante aqui no texto, no verso 18, na parte A, quando Jesus pergunta, por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? A palavra bom é reservada para Deus, em seu sentido absoluto. A reação de Jesus foi devido ele ter sido chamado de bom por alguém que não tinha consciência da natureza divina de Jesus. Jesus, irmãos, ele não estava negando ser bom, mas ele estava incentivando aquele jovem a reconhecer que sua única esperança achava-se na dependência total de Deus, uma vez que era ele quem podia oferecer a vida eterna. Ou seja, esse homem jovem, ou jovem homem, chegou para Jesus e disse o quê? Bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus disse: não me chame de bom, só existe um bom, que é Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você agora. Você se interessa pelas coisas espirituais? Você se interessa pelas coisas espirituais? Você se interessa pelas coisas espirituais? Há algo dentro de você que clama pela eternidade. Será que eu tenho interesse espiritual? Em segundo lugar, tinha um bom conceito de Jesus. Texto: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho e diante dele lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não sabia eles que Jesus era o espelho perfeito da glória e majestade de Deus, o refletir do esplendor da glória de Deus, e era necessário conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Próximo texto, irmã. Se colocou de joelho em reverência. É difícil. Se colocou de joelho em reverência a Deus, a Jesus. É difícil encontrar na Bíblia algum religioso judeu fazer isto, pois para os judeus e para outros tantos, Jesus era um homem que se dizia Deus. Ele não era Deus na perspectiva do judeu. Se ajoelhar ante Jesus era uma perspectiva falsa. Para eles era como se fosse uma adoração a outro ser, a um outro Deus. E ele disse: olha, bom, só tem um, que é Deus, para incentivar esse jovem a buscar isso. João 17,3 diz o quê? Todo mundo, vamos lá? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes.
Olha só o que o texto diz. É necessário fazer o quê? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Mas esse conhecer não é apenas assim: eu conheço Dalson, ele é meu amigo. Não. Esse conhecer aí é um conhecer mais profundo. Tanto que lá em Oséias, quando fala em conhecer a Deus, é um tipo de conhecimento mais profundo. Chega até a parecer um conhecimento de uma relação sexual, quando você conhece plenamente a pessoa que está ao seu lado. Esse tipo de conhecimento de Deus e de Jesus que nos pode fazer herdar o que? A vida eterna. Esse tipo de conhecimento. Conhecer a Deus é algo prático. Para os homens que conhecem ao Senhor, fazer a sua vontade é o quê? Um prazer. Se eu conheço bem Deus, se eu conheço a sua vontade, que é boa, é perfeita e agradável, fazer a vontade de Deus para mim é o quê? É um prazer, é uma alegria. Não é algo difícil. Fazer a vontade de Deus é algo agradável para mim, se eu conheço bem o Deus a quem eu sirvo. Mas se eu não conheço esse Deus que eu sirvo, tudo que eu for fazer para o Senhor, eu vou resmungar, eu vou reclamar. Por quê? Porque eu não conheço o Deus a quem eu sirvo. Pode voltar, irmã, ainda tem uma parte embaixo. Quem conhece a Deus ama cumprir os seus desejos. Quem conhece a Deus ama cumprir os seus desejos. Não faz barganha, mas faz porque Deus domina totalmente esta vida. Um tipo de vida que aquele jovem vivia era confortável, mas ele se isolava de Deus, se distanciava de Deus. Irmã Silvana Paula, não levava ele a fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Ele cumpria até os mandamentos. Ele diz que desde a adolescência que cumpria todos os mandamentos, mas não agradava a Deus apenas cumprir os mandamentos. Não agradava a Deus. Ele se isolava cada dia mais de Deus. Em terceiro lugar, faltava ali alguma coisa. Faltava ali alguma coisa. E no verso 21 do texto que nós lemos, diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Da mesma forma que Jesus olha para mim e me ama, olha para você e lhe ama, olha para nós e nos ama. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e o quê? Siga-me. Venha e siga-me. A ordem de Jesus de vender e dar era para aquele jovem. Sim, para aquele jovem. Não quer dizer que todos nós temos que vender tudo e sair apenas para acompanhar Jesus. Não temos que fazer isso. Pedro tinha um barco, José de Arimateia tinha dinheiro e eram discípulos de Jesus e não venderam os seus bens. Mas aquele jovem, sim, ele precisava vender os seus bens. Amados, para cada indivíduo é uma forma diferente. Cada um de nós tem dificuldades diferentes. No caso daquele jovem, o problema era o dinheiro que o possuía. Não era o dinheiro que ele possuía, mas o dinheiro o possuía. O dinheiro era dominante na vida dele. Ele não conseguia viver sem o dinheiro que ele tinha. Faltou este jovem largar a mão
e entrar num relacionamento com Deus. Entre ele e o resultado que ele buscava, a vida eterna, existia os seus bens. Os seus bens. O que falta para você largar a mão? O que falta para você largar a mão? O que impede a tua vida de mudar? Há algo em tua vida que lhe impede de mudar? Se houver, confesse ao Senhor. Eu tenho dificuldade e tal, não é com dinheiro a minha dificuldade, mas eu preciso mudar algo em minha vida. Eu preciso. Tem algo que eu tenho que tirar da minha vida. Amados, o reino de Deus no ensino de Jesus é colocado como um contraponto a essa transitoriedade da falsa segurança desta vida. O reino dos céus ou vida espiritual são as coisas mais importantes. É aquilo que o Senhor acha mais importante. Nós devemos também achar mais importante. Um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração puro. É isso que Deus requer de nós. O único raio de esperança nessa história era uma experiência fugaz. Ao afastar-se de Jesus, ele demonstra um amor muito grande pelas suas riquezas. Ele queria ter a Deus como Senhor e a sua riqueza também como Senhor. Mas a palavra de Deus é bem clara, Vânia, quando diz o que? Que a gente não pode servir a dois senhores. Devemos amar a um e aborrecer a outro. E é interessante que é nesse texto do capítulo 6 de Mateus que Jesus diz isso. A gente não pode servir a dois senhores. A gente tem que servir apenas um Senhor. E podemos escolher. Ele nos dá o privilégio da escolha. Cristo estava dizendo àquele homem que o relacionamento dele com o dinheiro violava o relacionamento dele com Deus, o tornava pecador diante de Deus. E é interessante, irmã Patrícia, quando em 1 Timóteo 6,10 o apóstolo Paulo diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Com muitos sofrimentos. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar, antes de Deus, que é, Lucas, a raiz de todos os males. Em quarto lugar, devemos fazer o quê? Seguir a Jesus. Verso 21 diz o quê? Depois, venha e siga-me. A vida eterna é determinada, finalmente, não apenas por guardar mandamentos, mas pela disposição de render-se a Jesus e segui-lo. Mas como ele poderia fazer isso? Como deixar tudo para trás e seguir num novo caminho? Como podia confiar ele genuinamente em Deus? É necessário desfazer-se das coisas que nos impedem de ter uma fé inabalável. Começar de novo e seguir a Jesus. Tem um texto de uma música que eu acho muito bonita, acho que é do Vencedores por Cristo, que diz: seguir a Jesus é deixar a rede, é deixar os barcos, é fazer-se de fraco para com os fracos, é ser livre e cativo do amor, mais amigo, é ter no coração a disposição, me ajudem aí, de ser totalmente de Jesus, mais ou menos isso.
Amados, é isso que nos faz ter a salvação. É uma opção que temos que fazer na nossa vida, que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, que nós todos aqui temos que fazer. Qual é a disposição? Seguir a Jesus. Não existe outra coisa a não ser seguir a Jesus. Ele dirigiu-se a Jesus, procurando a vida eterna. Foi a pessoa certa, mas retirou-se dali, sem ter obtido o que procurava. Ele virou, sabe o que, irmão Monteiro? Um quase cristão. Não existe isso. A pessoa chega perto, mas não é um cristão, é um quase cristão. Em uma caminhada de 10.000 quilômetros, qual é o passo mais importante? É o último ou é o primeiro? É o último ou é o primeiro? É o primeiro, porque se não der o primeiro passo, ele não vai dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e nem o último. Interessante, o verso 21 diz: Jesus olhou para ele e o amou. E o amou. Tem no seu texto bíblico: Jesus olhou para ele e o amou. Isso torna mais trágica o fim da história daquele homem que recusa obedecer ao que Jesus manda que ele faça. Jesus manda que ele faça algo e ele não faz. Jesus olhou para ele e o amou. Em segundo, no verso 22 diz: afastou-se triste. Sabe por quê? Pois tinha muito amor pelas riquezas. Eu não sei quais são os teus problemas, o que te atrapalha de chegar a Deus e experimentar a bênção da vida eterna. Eu não sei, mas Deus sabe, e você também sabe. Deus sabe, e você também sabe. Ele saiu triste dali. Ele foi amado pelo Senhor, mas não respondeu a esse amor como deveria responder. E hoje nós temos a oportunidade. Nós estamos aqui hoje e podemos sair daqui ou felizes por obedecermos ao Senhor, ou tristes por não obedecermos ao Senhor. Você hoje pode sair daqui alegre, jubilante, porque seguiu a Jesus. Amém? Amém. Como disse o irmão Elias, isso é muito verdade. Lá no céu tem um grupo de louvor, lá exaltando o nome de Jesus, louvando eternamente o nome de Jesus. E se você fizer essa decisão ao lado de Jesus, quiser caminhar aos lados de Jesus, a alegria primeiro vai ser sua, segundo vai ser aqui da igreja, e terceiro vai ser de Jesus, com um grupo de anjos no céu que estão olhando para você, desejando que você faça isso. Mas também pode acontecer o que aconteceu com esse jovem. Você pode sair daqui triste, porque a sua vida não tem sido em obediência a Jesus. O que você tem que afasta do propósito de Deus, ou dos propósitos de Deus para a sua vida? O que você tem? Você não acha melhor largar isso e correr para a vida segura da presença de Deus na sua vida? Não é melhor isso? Largar daquilo que não lhe traz esperança nem segurança e correr para os braços daquele único que pode lhe dar esperança de vida eterna. Esperança de vida eterna. Meus amados, para concluir essa reflexão, esse religioso em busca de salvação, ele precisava, irmão Vinícius, de algumas coisas importantes, não só para ele, mas também para nós aqui. Primeiro ponto,
Mais um toque, querida Patrícia. Você tem interesse espiritual? Você tem interesse espiritual? Você tem interesse espiritual? Em segundo lugar, que conceito você tem de Jesus? Jesus é para você o quê? É apenas aquele que pode garantir a salvação a você? Jesus só pode salvar a vida daqueles. Ele é Senhor. Jesus nunca vai salvar ninguém, e não aceitar Ele como Senhor da sua vida. Ninguém. Você tem que se ajoelhar aos pés de Jesus e clamar: Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me salva. Em terceiro, também não lhe falta alguma coisa? Talvez você tenha uma ideia, como aquele homem tinha, por ser judeu desde a adolescência, cumpria mais ou menos os mandamentos de Deus, por isso achava que estava salvo. Talvez exista alguém entre nós que cresceu aqui na igreja ou em outra igreja, que vem desde adolescente, junior, ouvindo essa palavra, que Jesus salva, que Ele é o Redentor, que não há salvação em nenhum outro, só em Jesus, só Jesus pode salvar. E talvez você tenha incutido em sua cabeça, meu irmão, minha irmã, meu amigo visitante, que você é salvo. Mas eu digo para você, Jesus só pode salvar alguém e o aceitar também como Senhor. Sem ter o senhorio de Jesus, você não tem a salvação de Jesus. Em quarto, você tem seguido a Jesus? Você tem seguido a Jesus? Seguir a Jesus é largar a mão de tudo, é ser livre e cativo, largar o barco, as redes, é fazer-se de fraco para com os fracos. Você tem feito isso em sua vida? Amados, essa mensagem foi preparada para todas as pessoas que estão aqui, a começar em mim e a terminar em você. Gostaria que o irmão Romildo viesse aqui nesse instante. Ele vai tocar uma música, um órgão. Eu gostaria de pedir a você, pelo amor de Jesus, que você curvasse a sua cabeça, fizesse uma oração de entrega ao Senhor. Eu sei que cada um de nós aqui tem dificuldades quando a gente faz um apelo, inclusive um apelo para crentes. Mas nessa noite esse apelo também é para crentes. Para você que está aqui e um dia tomou a decisão ao lado de Jesus, mas durante esse tempo de decisão a sua fé tem vacilado, você tem colocado outras coisas como prioridade em suas vidas. Como eu já falei aqui, pecadinhos de estimação que estão no seu coração, que você permite Jesus entrar até determinado ponto, mas chega em um lugar onde Ele não pode entrar.
Se Ele não pode entrar, Ele não pode te salvar. Por isso que eu queria apelar, ou fazer um apelo, tanto para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor, quanto para aqueles que estão aqui que já aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Talvez você esteja se colocando no lugar dessa pessoa, desse religioso que está buscando a salvação. Mas se isso está acontecendo com você, largue tudo que lhe impede e corra para os braços do Senhor.